Clara nunca imaginou que sua vida mudaria de maneira tão brusca naquela noite chuvosa de sexta-feira. Aos 22 anos, trabalhava como atendente em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Filha de uma costureira batalhadora e de um pedreiro que já havia falecido quando ela ainda era adolescente, crescera em um lar humilde, mas cercado de carinho e valores sólidos. Sonhava em ser professora, mas a realidade sempre se impunha. Precisava ajudar a mãe a pagar as contas e a faculdade parecia cada vez mais distante. A cafeteria ficava em uma esquina movimentada, cercada de prédios altos e pessoas apressadas. Dentro, o cheiro de café recém-passado se misturava ao de pão doce saindo do forno. E Clara, com seu avental simples, atendia clientes habituais com um sorriso discreto, ainda que muitas vezes cansado. Era uma sexta-feira particularmente chuvosa e o movimento estava fraco. As mesas de madeira brilhavam sob a luz amarelada, e o som das gotas contra o vidro criava uma atmosfera quase melancólica. Foi nesse cenário que um homem elegante entrou, trazendo consigo não apenas o perfume caro, mas também a confiança de quem sempre conseguira tudo o que queria. Chamava-se Marcelo Azevedo, herdeiro de uma das famílias mais influentes do ramo imobiliário da cidade. Alto, de cabelos escuros bem penteados, terno impecável e sorriso calculado, parecia saído de uma revista de negócios. Seus olhos intensos e avaliadores se prenderam em Clara de imediato. "Um cappuccino duplo, por favor", disse ele com voz firme e grave, enquanto tirava o casaco de lã italiana e se acomodava em uma das mesas. Clara, um pouco nervosa diante daquele cliente incomum, anotou o pedido. Marcelo percebeu sua timidez e, talvez acostumado a usar o charme como arma, puxou conversa. Perguntou seu nome, elogiou sua delicadeza e, quando foi embora, deixou no balcão não apenas uma gorjeta generosa, mas também o número de telefone escrito num guardanapo de linho. Nos dias seguintes, Marcelo insistiu em encontrá-la. Clara, relutante no início, acabou cedendo. O rapaz era atencioso em seus gestos superficiais. Levava-a a restaurantes caros, a passeios em carros de luxo. Mostrava-lhe um mundo que ela jamais tinha conhecido. Ela, com seus vestidos simples e sapatos gastos, se sentia deslocada, mas também fascinada. Era como viver um conto de fadas moderno, até perceber que todo conto de fadas tem sua sombra. Marcelo não escondia seu jeito dominador. Gostava de impressionar, mas raramente perguntava sobre os sentimentos dela. Falava mais de negócios, de viagens, de pessoas influentes que conhecia. Clara se sentia como uma espectadora dentro daquela vida brilhante, sem realmente fazer parte dela. Ainda assim, algo em sua solidão a fazia continuar. Talvez fosse a curiosidade, talvez a esperança de que ele realmente a amasse. Certa noite, após alguns meses de encontros, Clara descobriu que estava grávida. O mundo pareceu desabar. Tremendo, ligou para Marcelo. "Estou esperando um filho seu", disse quase sem voz. Do outro lado da linha, o silêncio durou longos segundos. Por fim, ele respondeu, frio. "Vamos conversar." Marcelo não parecia abalado. Pelo contrário, manteve a calma calculada. Disse que cuidaria da criança, que daria todo o suporte financeiro necessário, mas deixou claro, não queria se casar. Não queria comprometer sua imagem pública, nem abrir mão de sua vida livre. Clara sentiu uma mistura de raiva, dor e decepção. Naquela noite, chorou como nunca. O medo do futuro a dominava, mas decidiu que não deixaria ninguém ditar seu destino. Teria o filho, mesmo que sozinha. Os meses passaram. A barriga crescia e, com ela, as incertezas. Clara continuava trabalhando na cafeteria, apesar do cansaço.
Os clientes olhavam com curiosidade, alguns com julgamento, outros com pena. A cada dia, a jovem sentia mais o peso da responsabilidade, mas também uma coragem silenciosa que surgia dentro dela. Foi nesse período que conheceu Rafael. Rafael era um jovem simples, entregador de supermercado. Chegava sempre com o capacete debaixo do braço, cabelo despenteado pelo vento, sorriso aberto e olhos castanhos que transmitiam bondade. Trabalhava longas horas para sustentar a irmã mais nova, já que haviam perdido os pais cedo. Um dia, vendo Clara carregar caixas pesadas, correu para ajudá-la. Você não deveria se esforçar tanto, disse com um olhar preocupado, colocando as caixas no balcão. Clara sorriu agradecida, surpresa com a gentileza. A partir daí, Rafael começou a aparecer mais vezes, sempre disposto a ajudar, mesmo quando não tinha obrigação. Trocavam pequenas conversas durante os intervalos. Ele falava de seu amor por bicicletas, de sua vontade de abrir uma pequena oficina. Ela falava de livros, do sonho de estudar pedagogia. Pouco a pouco surgiu uma amizade sincera. Rafael não perguntava de quem era o filho, apenas a tratava com respeito, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Levava-lhe frutas frescas, contava piadas para fazê-la rir e às vezes apenas ficava em silêncio, sentado ao lado dela, como se quisesse dizer: não está sozinha. Clara, acostumada ao brilho vazio de Marcelo, sentia em Rafael uma luz diferente, simples, verdadeira. No entanto, tinha medo de se envolver. Achava que ninguém aceitaria uma mulher grávida de outro homem. Um dia, ao fim do expediente, Rafael a esperava na porta da cafeteria. Posso te acompanhar até em casa? Perguntou. No caminho, conversaram sobre sonhos. Clara contou que queria estudar pedagogia, dar aulas a crianças carentes. Rafael falou que queria abrir uma pequena oficina de bicicletas para dar oportunidades a jovens do bairro. Ambos riram ao perceber como eram parecidos na simplicidade de seus desejos. Na porta de sua casa, Rafael disse, meio tímido: Clara, eu sei que a vida não tem sido fácil para você, mas eu queria que soubesse que estarei aqui, sempre que precisar. Clara, com os olhos marejados, apenas assentiu, sentindo uma emoção nova florescer em seu peito. O nascimento de Lucas, meses depois, trouxe ainda mais desafios. A madrugada estava fria quando Clara foi levada ao hospital. Marcelo compareceu, mas apenas por formalidade. Entregou flores caras, assinou alguns papéis e desapareceu novamente, prometendo transferências bancárias. Seu olhar distante e impessoal deixou clara a ausência de laços emocionais. Já Rafael estava lá todos os dias. Segurava a mão de Clara durante as contrações, embalava o bebê no colo com ternura, comprava fraldas com o pouco que tinha. Não era o pai biológico, mas agia como se fosse. Clara observava essa dedicação com um misto de gratidão e medo. Como poderia alguém amar tanto sem esperar nada em troca? Uma noite exausta, ela sussurrou para ele: Você merece alguém melhor, Rafael, não alguém quebrada como eu. Ele segurou sua mão e respondeu com firmeza: Clara, você não está quebrada. Você é a mulher mais forte que já conheci. E se me deixar, quero estar ao seu lado para reconstruir qualquer pedaço que a vida tenha tentado arrancar de você. As palavras ecoaram no coração de Clara como um bálsamo. Os meses viraram anos. Lucas cresceu sob os cuidados amorosos de Clara e Rafael. O menino chamava Rafael de pai, naturalmente, e isso enchia de orgulho o coração do jovem. Enquanto isso, Marcelo quase nunca aparecia. Mandava dinheiro, mas nunca afeto. Para ele, era apenas uma obrigação social. Lucas era um menino alegre, curioso, cheio de energia. Gostava de andar de bicicleta com Rafael,
que lhe ensinava pacientemente a pedalar sem rodinhas. Às vezes caía e chorava, mas corria para os braços do pai, que sempre dizia: Caiu? Então levanta, campeão. O importante é nunca desistir. Clara, observando essas cenas, sentia seu coração se encher de amor e esperança. Um dia, Marcelo apareceu de surpresa na casa de Clara. Lucas já tinha 3 anos. O empresário entrou com seu terno caro e perfume forte, olhando ao redor com desdém. Clara, decidi que está na hora de Lucas estudar em uma escola de prestígio. Ele tem meu sangue, precisa da melhor educação. Clara cruzou os braços firme. E quem vai educá-lo no amor? Você nunca esteve presente, Marcelo. Marcelo sorriu, cínico. Dinheiro compra amor, Clara. Sempre comprou. Foi nesse momento que Rafael, que estava chegando do trabalho, ouviu a conversa. Entrou e disse calmamente: Dinheiro não compra a confiança de uma criança quando ela corre para os braços de quem realmente a protege. Marcelo olhou para ele com desprezo. E você quem é? Sou o homem que está criando seu filho, respondeu Rafael, firme. Clara sentiu uma onda de emoção. Naquele instante, percebeu que não havia mais dúvidas. O verdadeiro pai de Lucas estava diante dela. Não importava o sangue. Marcelo, irritado, saiu sem dizer mais nada. E nunca mais voltou. Os anos seguintes foram de luta, mas também de felicidade. Clara conseguiu finalmente ingressar na faculdade de pedagogia, estudando à noite enquanto trabalhava de dia. Rafael abriu sua oficina, e o negócio cresceu com a ajuda dos jovens que empregava, transformando vidas. Lucas se tornou um menino respeitoso, cheio de sonhos. Num fim de tarde ensolarado, no parque onde costumavam passear, Rafael se ajoelhou diante de Clara, segurando uma pequena caixa. O sol refletia no lago e as crianças brincavam ao redor. Lucas, já com 6 anos, observava curioso. Clara, eu não tenho muito a oferecer. Não tenho mansões, nem carros de luxo. Mas tenho meu coração inteiro, minha lealdade e meu amor por você e por Lucas. Quer se casar comigo? Clara chorou emocionada. Olhou para Lucas, que sorria ao lado deles, e respondeu: Sim, 1000 vezes sim. O parque se encheu de risos e abraços. Lucas pulou nos braços de Rafael, gritando: Papai, agora você vai casar com a mamãe. Clara, que um dia acreditou estar condenada à solidão e ao desprezo, descobriu que a verdadeira riqueza estava no amor simples, sincero e incondicional. E assim, Clara, Rafael e Lucas formaram uma família. Não perfeita, mas real. Uma família construída não pelo dinheiro ou pelo poder, mas pela coragem de amar apesar de tudo. Porque no fim, a vida não é sobre quem tem mais, mas sobre quem ama melhor.